Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para abrirmos esse momento, este painel, iremos começar o painel Brasil em Harvard e Harvard no Brasil, uma conversa com as professoras Márcia Castro e Paula Hatchell. Para discutir esse tema, convido ao palco a professora Márcia Castro, professora de Demografia pela Cátedra Anderlot e chefe do Departamento de Saúde Global e População na Escola de Saúde Pública de Harvard. Sua pesquisa concentra-se no desenvolvimento e uso de abordagens multidisciplinares para identificar os determinantes da transmissão de doenças infecciosas em diferentes contextos ecológicos. Salve de palmas, professora Márcia. E para se juntar a ela, convido também a professora Paula Hatchell, professora assistente na unidade de Negócios, Governo e Economia Internacional da Harvard Business School. Sua pesquisa examina como experiências pessoais, como mudanças econômicas estruturais e degradação ambiental influenciam o comportamento político. Agora sim, uma salva de palmas. E para moderar essa conversa, eu gostaria de convidar ao palco o Guilherme Rosso, pesquisador e PhD Visiting Fellow na Harvard Kennedy School. Vinculado ao programa de Saúde, Tecnologia e Sociedade, ele é foi aluno de doutorado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele pesquisa sobre diplomacia científica em fóruns multilaterais, especialmente no G20. Guilherme, a palavra está com você. Muito obrigado, Gustavo. Olá, bom dia, boa tarde a todas e todas. Eu me chamo Guilherme Rosso, sou natural de Boa Vista, Roraima. Para quem ainda não conhecia ninguém de Roraima, muito prazer. Para quem estava ontem no AI for Impact, tinha, na verdade, um outro roraimense, meu xará Guilherme, da Estadual de Roraima. E uma outra questão importante é que Boa Vista é a única capital totalmente acima da linha do Equador. Portanto, eu nasci neste hemisfério, no hemisfério norte. Bom, agora a gente vai ter um painel incrível e eu sei que vocês também estão muito animados para acompanhar. Esse painel chama-se Brasil em Harvard e Harvard no Brasil e eu vou conduzir essa conversa com essas fenomenais professoras Paula Hatchell e Márcia Castro. Eu queria registrar também que aqui ao lado está tendo um painel com a Vanessa da Mata. Eu não sei se é fake news, mas eu vi boatos que ela ficou triste que colocaram o painel dela no mesmo horário porque ela queria muito ouvir a professora Paula e a professora Márcia ao vivo. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre carreira e trajetória até elas chegarem aqui na universidade. E como Harvard é uma das mais renomadas universidades do mundo, eu também sei que a audiência está curiosa para saber quais são algumas das atividades e pesquisas mais recentes que elas estão desenvolvendo por aqui. E também vamos falar um pouquinho sobre relações entre Brasil e Harvard. Antes de irmos para a nossa conversa, eu vou complementar um pouquinho o que o Gustavo já comentou sobre a professora Márcia e a professora Paula. A professora Márcia possui bacharelado em estatística pela UERJ, mestrado em demografia pelo FMG e doutorado em demografia pela Universidade de Princeton. Ela também é diretora aqui na Universidade do Programa de Estudos Brasileiros e foi a primeira pessoa do Brasil a se tornar professora titular aqui na Universidade de Harvard, sendo também em 2023 eleita membro correspondente da Academia Brasileira de Ciências. E, inclusive, gostaria de parabenizá-la, professora Márcia, pelos seus 40 anos esse ano que você comemora de formada na UFMG e 20 anos aqui em Harvard. Então, por favor, uma salva de palmas para a professora Márcia. E a professora Paula, que está ao centro do nosso palco, que é muito importante também, possui bacharelado em Geografia pela Unicamp, mestrado em Assuntos Europeus pela Sciences Po, em Paris, e doutorado em Ciência Política pela Bocconi University, na Itália. Parte do seu trabalho, como já comentado brevemente, investiga a resposta dos eleitores à globalização. Em outra parte, analisa como desastres naturais moldam o comportamento eleitoral. E, além disso, eu vi que você é poliglota e fala 4 idiomas fluentes: português, italiano, francês e inglês. Então, por favor, um forte aplauso para a professora Paula também. Paula, eu queria começar com você. Você passou por 4 países na sua trajetória acadêmica, né? Brasil, na graduação, mestrado na França, doutorado na Itália, agora você é professor aqui nos Estados Unidos. E a gente gostaria de saber de que forma essas experiências internacionais moldaram a sua trajetória e como que geografia e ciência política te levaram para a escola de negócios.
funcionando agora, ok. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. É incrível que a gente consiga, que vocês consigam organizar essa conferência sobre o Brasil aqui em Harvard, no MIT, em português. É um prazer também estar com a professora Márcia Castro. Enfim, então, muito obrigada por essa oportunidade e também de estabelecer esse diálogo. E sim, eu passei por muitos países, a maior parte deles, como você mencionou, na Europa. Um que ficou faltando, mas que eu acho que foi muito importante, foi um intercâmbio que eu fiz na graduação na Dinamarca. E foi nesse momento que eu acho que mudou um pouco o meu ponto de vista e que me trouxe a ficar muito interessada em política comparada, porque, como você mesmo colocou, eu comecei a minha jornada acadêmica na geografia. E na geografia da Unicamp, a gente, muito influenciada pelo professor Milton Santos, a gente pensava muito qual que era a posição do Brasil no sistema mundo, na globalização, etc. Então, eu fiquei muito interessada sobre isso. E, na época, tinha também muitas discussões sobre as mudanças de políticas públicas que ocorriam no Brasil na época, né? Como Reúne, ProUni, eram discussões muito fortes na universidade. Então, eu tinha um pouco essas duas perspectivas. O Brasil no sistema mundo e as políticas públicas, mas na época não era muito claro como essas duas coisas se conectavam, mas eu tinha muito interesse sobre isso. E esse intercâmbio que eu fiz na Dinamarca me fez perceber como as políticas públicas, e sobretudo o estado de bem-estar social, o sistema de saúde, de educação, são muito diferentes lá. Então, esse período que eu passei na Dinamarca, eu estudei as origens, como essas políticas públicas, esse sistema de saúde e educação, que acho que do ponto de vista do Brasil a gente vê de forma bastante idealizada, se formaram, quais são as causas políticas e econômicas deles, desses sistemas, etc. E fiquei interessada em entender mais sobre o Brasil nesse sentido, né? Então foi aí que surgiu esse interesse que aparece até hoje na minha pesquisa, que é como a estrutura da economia e também a posição do Brasil na economia global afeta as condições também de se desenvolver essas políticas públicas no Brasil, de um lado, e, por outro lado, como que essas tendências econômicas globais e também de mudanças climáticas afetam os eleitores diretamente, e como o Estado, no caso, pode interferir para mediar como a economia global ou tendências globais como mudanças climáticas afetam os eleitores, como os eleitores percebem o Estado e como os eleitores percebem os governos e os partidos políticos. Então, foi esse momento mesmo que acho que moldou os meus interesses. E depois, passando por esses diversos países que você colocou, Itália, França, eu tive a oportunidade de ver outras formas, como outros estados e outros países se colocam, seja no sistema global econômico, mas também como eles lidam com esses desafios do ponto de vista de políticas públicas. Eu acho que isso aparece na minha pesquisa até hoje, porque eu tenho pesquisas sobre isso, por exemplo, na Itália, começando uma agora na França, e também no Brasil e em outros países da América Latina. Então, mais ou menos foi assim que a minha trajetória ocorreu. Muito obrigado. E professora Márcia, eu até comentei do seu aniversário de 4 décadas da UFMG, mas na verdade da UERJ, né? Que foi a sua graduação. Mas isso não faço isso. Mas a gente tem que celebrar, professora. E 20 anos em Harvard também é motivo de muita celebração. E então essa sua graduação em estatística na UERJ te levou a ser professora na Escola de Saúde Pública de Harvard. Como que isso aconteceu e o que que te motivou ao longo desse caminho? Bom, em primeiro lugar, eu acho importante dizer que eu sou fruto da educação pública no Brasil. Acho que é importante dizer isso. Então, a única coisa que meus pais pagaram, e agradeço eternamente, foi o curso de inglês no IBEU. Fora isso, do lado do jardim até a universidade e no mestrado, doutorado, eu tive bolsa, fruto da educação pública do Brasil, numa época em que você ainda podia mandar seu filho para a educação pública e ter um ensino de qualidade e passar num vestibular. Eu peguei aquele ano que tinha discursiva, aquela coisa, agora tem Enem, né? Mas eu sou das antigas. Então, era um momento que isso ainda podia ser feito, né? Quando eu terminei o curso de estatística, em 2 semanas eu já estava trabalhando na empresa de processamento de dados da Previdência Social, trabalhava com o Ministério da Previdência,
fiz o meu mestrado trabalhando, que é uma história meio doida, porque o mestrado era em Belo Horizonte, eu trabalhava no Rio, mas vou poupar vocês disso, mas valeu tudo a pena. E nessa época eu trabalhei muito com previdência. Então, sustentabilidade do sistema, incluía estatística, incluía demografia, incluía tudo isso. Mas o meu coração sempre gostou da saúde. Eu quase fiz medicina, não fiz, mas enfim. Então, quando eu resolvi fazer o doutorado, e foi um processo também interessante, porque na minha época não tinha ciência sem fronteira, não tinha nada disso, né? E eu, na forma mais inocente que você possa imaginar, eu apliquei, mandei um paper para uma conferência, que é a maior conferência de demografia que acontece todo ano aqui, foi aceito e me deram passagem e uma parada adicional para visitar programas de demografia nos Estados Unidos. A conferência era em Washington, eu pedi para ir para Nova York, porque eu queria visitar Princeton e Penn. E eu me apaixonei por Princeton, apesar de ter sido em abril, e eu acordei de manhã, estava tudo branco. Imagina, carioca, nevou, eu disse, é um teste. Pensei, é um teste. Enfim, eu só apliquei para Princeton e nessa época eu não sabia nem o que era Ivy League. Mais naive que isso é impossível, né? Mas eu acho que foi bom, porque acho que me deu um escudo de proteção de não ter medo de aplicar. E eu ganhei bolsa integral, eu não tinha bolsa do Brasil, fui, e aquele lugar mudou. Eu tomei uma decisão assim que eu cheguei lá, que eu queria trabalhar com saúde, aquele lugar mudou a minha vida. Eu queria muito que as universidades do Brasil tivessem a estimulação intelectual que você tem nas universidades aqui, com palestras, com visitas, e enfim, é fantástico. Eu fechei meu PhD em 4 anos, trabalhando com saúde. Minha primeira viagem para a Amazônia foi em 99. Desde então, eu vou todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, trabalhando com malária. E então, enfiei de cabeça em saúde pública. Da malária, comecei a fazer várias outras coisas. Terminei o PhD em 4 anos e fiquei mais 2 anos como um pós-doc. E aí eu me envolvi em tantos projetos que eu resolvi arriscar ficar aqui. Nunca foi meu plano. Aliás, as melhores coisas que aconteceram na minha vida eu nunca planejei. Então, parei de fazer plano. Vocês podem continuar fazendo, vocês são jovens, mas um dia vocês vão descobrir que não vale nem a pena. E aí eu fiquei, mas eu assumi um compromisso que a minha pesquisa tinha que ser 100% no Brasil. Então, vocês já ouviram várias vezes aqui em várias mesas, voltem para o Brasil. Tem toda uma série de barreiras também, né? Dinheiro para pesquisa, o salário de professor é ruim, a gente tem que se lembrar disso. Se vocês não voltarem, trabalhem com o Brasil, para o avanço da ciência e da política pública no Brasil. Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão ser uma fuga de cérebro. Vocês vão ser um cérebro adicional contribuindo para o Brasil. Então, qualquer pessoa que chegar para mim e disser você não voltou, é uma fuga de cérebro. Não. Eu trabalho pra caramba para o Brasil, trabalho com o Ministério da Saúde há quase 20 anos, totalmente pro bono. Então, se todo brasileiro que está nos Estados Unidos fizesse isso, eu te garanto que a gente estava melhor. Então, assim, é mais ou menos aonde eu cheguei, onde é que eu estou. Foi movida a paixão, porque eu sempre gostei da saúde, e por um compromisso de fazer alguma coisa que beneficiasse a saúde pública. Eu só sei trabalhar assim. Maravilha. Obrigado por compartilhar a trajetória de vocês duas. E acho que a sua mensagem liga muito bem com a próxima parte, para a gente falar um pouco das pesquisas que vocês desenvolvem. E, professora Paula, você comentou alguns dos seus interesses, incluindo o comportamento político dos eleitores, sendo o Brasil um dos seus focos de estudo. Quais são as principais perguntas que o seu trabalho busca responder hoje, e o que tem guiado a sua curiosidade de pesquisa? Agora está ligado, ok. São 3 perguntas que se relacionam bem a essa trajetória que eu comentei no início. Então, a primeira pergunta é mesmo com mudanças estruturais na economia e no meio ambiente, né, globais, afetam os eleitores diretamente, como essas experiências com essas tendências globais vão mudar o entendimento do Estado, do papel do Estado em resolver esses problemas. Então, isso é uma. A outra experiência com as políticas públicas.
e com uma experiência com as políticas públicas, aí molda o entendimento também dos eleitores em relação ao Estado e em relação aos governos, e os partidos especificamente candidatos. E por último, que é na verdade o que eu descobri, esses eram meus interesses iniciais, mas aí conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que tem um papel muito importante das narrativas que se difundem sobre essas mudanças globais e também com as mudanças de políticas públicas, que são narrativas que são criadas, seja por candidatos, partidos políticos, etc., mas também por movimentos sociais, por igrejas, pela mídia, pela academia e etc. Então, agora minha pesquisa está entrando mais numa parte de tentar entender essas narrativas, como essas mudanças que são que os eleitores vivem diretamente influenciam como que essas narrativas parecem, quais essas narrativas parecem mais corretas ou mais atrativas para os eleitores. Você tinha uma segunda, a da curiosidade. O que guia a sua curiosidade de pesquisa? Eu acho que achei muito é importante que a Marta falou da importância da experiência com a educação pública no Brasil, né? Eu fui para a Unicamp, acho que me formou muitos dos meus interesses e das minhas curiosidades começaram ali na Unicamp, e acho que ficou muito forte para mim naquela época, assim, como os estudantes eram engajados politicamente, como eram interessados mesmo que existisse uma representação popular no Brasil, sabe? Que é algo um pouco delicado, porque a gente quer que as democracias representem a população em geral, mas a gente também quer proteger os direitos das minorias. A gente não quer que as democracias virem uma tirania da maioria, né? Então, acho que a minha curiosidade de pesquisa é muito influenciada por isso, assim, como que os eleitores criam as suas ideias sobre qual que é a solução para tantos problemas e tantos desafios que a gente encontra, e em que medida essas soluções, que às vezes ficam mais ou menos populares, digamos assim, apoiadas por uma maioria da população, são realmente aqui do ponto de vista da ciência, a gente acha que resolveria aquele problema ou não, sabe? Enfim, existem várias formas de resolver o mesmo problema. Eu não estou aqui para dizer que existe uma apenas, mas tentar entender se às vezes essas narrativas podem levar a soluções que não são tão efetivas para esses problemas, por exemplo. Então, eu vou aproveitar que você falou disso, de representação popular, e continuar com você. Populismo, então, esse fenômeno faz parte do seu interesse, da sua pesquisa. E esse ano a gente tem eleições, e nos noticiários, economia, corrupção, mudanças climáticas estão dominando todas as notícias, ainda que corrupção não seja necessariamente um tema da sua pesquisa, mas mudanças climáticas economia e você, como professora e pesquisadora, você tem algum insight que pode contribuir com a gente ou compartilhar sobre como que esses principais temas podem influenciar o voto do eleitor brasileiro esse ano? Você trouxe um ponto muito importante, que assim, não é apenas como as pessoas entendem os diferentes problemas, é também como elas entendem qual é o problema principal e, às vezes, até como elas entendem a inter-relação entre esses problemas, certo? Porque, por exemplo, se a gente pega a segurança pública, a gente sabe, do ponto de vista acadêmico, que a segurança pública tem muito a ver com outros problemas econômicos e da desigualdade, mas muitas vezes as narrativas não apresentam isso dessa forma. E nesse ano, pelas pesquisas de opinião pública que eu tenho seguido, a segurança pública tende a ser o principal problema para os eleitores. E a gente sabe, na ciência política, isso não é a minha pesquisa, são pesquisas de colegas, que os diferentes partidos eles são percebidos pelos eleitores como tendo uma propriedade maior sobre certos temas. Mas a gente também sabe, como eu disse, que esses temas são todos relacionados. Mas então, se os eleitores estão pensando em segurança pública, eles vão provavelmente tender a votar a partidos e candidatos que eles percebem tendo mais propriedade sobre esse tema. Então, é um desafio apresentar essa complexidade para os eleitores, apresentar também qual que é a raiz dos problemas da segurança pública, diferentes soluções, e mudar, às vezes, esse foco, talvez. Então, acho que esse é um
um grande desafio aí que vai ocorrer nessas eleições. Muito obrigado. Professora Márcia, agora a gente quer ouvir um pouquinho sobre você. E eu estava olhando um dos seus artigos mais recentes, que foi publicado agora em fevereiro, sobre as tendências de mortalidade em pacientes com tuberculose no Brasil, em que vocês analisaram dados retrospectivos de mais de 830 mil pacientes. E em 2025, você também publicou outros estudos sobre impacto nos nascimentos prematuros, quais são os impactos para mães e para as crianças, outras publicações sobre doenças como Covid-19 e também malária, área de grande expertise seu. Por que é relevante para a sociedade que haja pesquisa sobre saúde global e saúde pública? Bom, se você não tiver dados, você não gera evidência, você não formula política pública. É muito simples. Na verdade, quando a gente tem políticas públicas que são formuladas sem você ter feito a análise, muito provavelmente elas vão ser falhas ou ineficientes e não vão usar bem o recurso que está sendo investido. Então, a parte científica, em qualquer campo, a mesma coisa para a educação, mas na saúde, a gente precisa usar esses dados da vigilância, usar os dados de mortalidade, usar os dados de atendimento hospitalar, para você entender padrões, entender os determinantes sociais de saúde, e através disso é que você consegue desenhar políticas públicas, é que você consegue identificar grupos e localidades que precisam receber ações diferentes ou onde as ações precisam ser intensificadas. Ou seja, toda essa parte de análise de dados ela é vital para você avançar qualquer área na saúde global. O Brasil, comparado com outros países, dá realmente 10-0 em termos de dados que são coletados, dados que são disponibilizados através do Ministério da Saúde. A gente tem dados fantásticos também na área ambiental. O Brasil tem uma iniciativa chamada Map Biomas, que ganhou um prêmio da Brasil Conference ano passado e mapeou o Brasil inteirinho em pixels de 30 metros desde 85. Então, um negócio maravilhoso, e expandiu isso para a América do Sul e para a Indonésia. Então, é todo um conhecimento técnico que você passa adiante. O que a gente ainda precisa ter mais no Brasil é usar tudo isso que está sendo coletado. A gente ainda tem um potencial que não é explorado de usar tudo isso, de linkar essas bases todas para você poder gerar evidência que tem um significado importante para influenciar a política pública. Então, por exemplo, quando eu tanto coleto dado no campo como uso esses dados, esses registros administrativos. As colaborações com o Ministério, com a Secretaria de Saúde, elas são importantes por isso. Eles têm as perguntas, a gente tem as metodologias, e essa parceria leva a resultados que são fantásticos. Então, por exemplo, no Ceará, eu já trabalho com eles já tem uns 15 anos. Tem coisas que a gente já conseguiu avançar no controle de doenças vetoriais, principalmente as arboviroses, graças a essas análises que foram feitas. O Oropouche saiu da Amazônia, a gente está fazendo um estudo de sorologia enorme também em Fortaleza. Por quê? Porque se você olha os registros, parece que criança não tem Oropouche. Eu acho que está tendo e é tudo sem sintoma, entendeu? Então, essa análise de dados, sem ela, é como se você estivesse num campo de batalha com uma arma carregada atirando no escuro. Você não sabe o que você está fazendo. Então, sem isso, a gente não consegue formular uma política pública de qualidade. Eu sei que são muitos trabalhos que você tem. Tem algum estudo científico em específico que você se orgulha mais? Ou que o impacto foi palpável visualmente na política pública brasileira? Então, vou citar 3, assim, só pensando rápido, tá? Um sobre malária na Amazônia, que acho que foi assim, a primeira vez que a gente fez uma análise muito detalhada no nível espacial, trazendo várias informações. A gente chamou, naquela época, o Programa de Controle da Malária usava todas as intervenções iguais nos mesmos municípios da Amazônia, e em função desse trabalho enfim, foi muito bacana, foi desafiador, mas foi muito bacana, as ações começaram a priorizar os municípios que concentravam 80% da malária.
Então, assim, eu tenho muito orgulho desse trabalho, foi um dos papers da minha tese. Quer dizer, um dos trabalhos da minha tese, que eu escrevi tese, não escrevi 3 papers. Um outro foi um que eu fiz durante a Covid. Acho que foi um momento tenso para todo mundo, esse negócio de ficar dentro de casa, trabalhando, não sei o quê. E eu meti a cara, fiz um trabalho que mostrou como a expansão da doença estava acontecendo de uma maneira que meio que refletia a inação que a gente tinha naquela época, o negacionismo, como que isso estava gerando uma mortalidade com um viés regional e populacional muito grande, e eu emplaquei esse paper na Science, deu uma repercussão enorme, e aí você começa a ver como, às vezes, é complicado você lidar com a mídia. Naquela época da Covid, a mídia só queria drama. Eu tive brigas enormes porque eles queriam reportar um número que era o pior, e eu dizia, não, esse está aí para deixar o trabalho mais transparente possível, mas tem que ser o outro. E, enfim, eu acho que esse trabalho foi muito importante, é um dos trabalhos que está nos anexos da CPI da Covid. Então, eu tenho muito orgulho de ter feito isso. E um terceiro, ele é recente, é um trabalho que a gente fez mostrando como foi absolutamente devastador o impacto do garimpo na área Yanomami. Então, também eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque isso está gerando, enfim, está gerando muita coisa. Semana passada eu estava no Ministério da Saúde com um treinamento de capacitação de pessoas que trabalham nos distritos sanitários indígenas controlando a malária, e parte disso reflete esses dados que a gente mostrou, e como as ações do controle da malária nas áreas indígenas estão sendo alteradas por causa disso. E, assim, eu acho que é importante dizer que quem trabalha com saúde pública tem que ter muita resiliência. Porque, assim, eu estou te falando desses 3, né? Pô, tem 300 que eu posso te falar que a gente nunca conseguiu avançar a política pública. Não é assim, você gerou evidência, tá bonitinho, tá bacana, faz sentido, o cara vai lá. Não, não é. Podem falar o que quiser, mas saúde pública é política. É política porque tem alguém que tem que dar a canetada. Você pode gerar a evidência mais bonita do planeta, nem sempre aquilo vai avançar a saúde pública, mas você não pode desistir. Então, assim, todo mundo que trabalha na saúde pública é resiliente. Você vai, um dia dá certo, entendeu? E se não der certo, faz barulho, porque alguém vai saber que alguém fez aquilo e deveria ter sido feito. Então, é mais ou menos isso. Obrigado. Eu vou continuar com você, professora Márcia. E pelo seu tempo de experiência aqui nos Estados Unidos, você conhece muito bem o sistema de ciência e tecnologia norte-americano. Inclusive, você foi eleita Fellow da Associação Americana para o Progresso da Ciência em 2021, a AAAS, mas, como você muito bem já demonstrou para todo mundo, você segue cultivando colaboração ampla com pesquisadores brasileiros. Você mencionou secretarias de saúde e o próprio Ministério da Saúde, e foi eleita membro correspondente da Academia Brasileira de Ciências em 2023. O que você destacaria, e talvez, professora Paula, você possa também comentar isso, quais são as diferenças e semelhanças entre fazer pesquisa nos Estados Unidos e fazer pesquisa no Brasil? Veja, depende da época que você olha para o Brasil, depende da época que você olha para os Estados Unidos. Teve em algum momento no Brasil que a gente tinha pouca verba para o financiamento. E teve época que você tinha mais, e teve oportunidades absolutamente fascinantes também para as pessoas fazerem intercâmbio. Então, você tem assim, você tem uns movimentos cíclicos que tornam o ambiente melhor ou nem tanto, vamos dizer assim. Hoje aqui está bem complicado, né? Quer dizer, a saúde pública aqui nos Estados Unidos, não no Brasil, aqui nos Estados Unidos, a saúde pública geralmente é um ambiente que a gente chama de soft money. Ou seja, todo o ambiente de Harvard, no final do mês você tem o seu contra-cheque. Na saúde pública, você tem que gerar 75% do seu salário com projetos que você submete. E apesar de eu ser titular e ser chefe de departamento, eu continuo tendo que gerar parte do meu salário, é menos de 75, mas continuo tendo que gerar parte do salário com grants. Então, é assim, não tem sábado, domingo, feriado, você tem sempre uma pressão para gerar uma verba que vai cobrir o seu salário. Isso no Brasil não existe.
tá? No Brasil, você tem o seu salário. Você vai ter que aplicar para verba para ter, aplicar para projeto para ter verba para sua pesquisa, tá? Essa é uma diferença importante. Aliás, é uma diferença que aqui, às vezes, eu converso com colegas em Harvard, eles nem sabem que o nosso sistema é assim, entendeu? E isso, às vezes, pode se tornar um empecilho. Por quê? Porque quando você vai colaborar, a verba que alguém da sociologia precisa é uma, a verba que a gente precisa é outra, porque tem um tantão lá que você tem que enfiar que é para cobrir parte do seu salário. Em termos de fazer pesquisa em si, deveria ser a mesma coisa em qualquer lugar. Se você tiver financiamento, você tem que ter integridade, você tem que ter ética. Se você vai a campo, você tem que saber ouvir, você tem que saber respeitar as diferentes culturas que você está exposto. Isso tem que ser igual. Agora, veja, eu te falei que eu sempre trabalho em Brasil. Então, não tem muito americano trabalhando nos meus times. Agora, durante o Zika, o que às vezes acontecia é que aparecia gente na porta da minha sala perguntando se eu não conseguia amostra. Eu dizia, você quer uma colaboração para fazer análise genômica ou você quer amostra? Só amostra. Eu disse, não, não posso. E, tchau. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa pergunta, a resposta para essa pergunta depende do momento de cada país e depende das personalidades envolvidas, entendeu? Não é que eu não queira trabalhar com americano. Já teve gente, quer dizer, não precisa ser americano, pode ser outra nacionalidade. E eu acho que eu fui muito feliz, assim. Eu tive um orientador que, apesar de americano, era uma pessoa que, sabe, ele parecia latino, ele só usava camisa havaiana, assim, em congresso importante ele chegava de camisa havaiana. Cara, super bacana, entendeu? Foi muito legal. E a gente foi parceiro direto, entendeu? Sempre. Eu me formei em Princeton, a gente continuou trabalhando. Mas eu acho que fazer ciência, você tem que, enfim, você tem que fazer a coisa certa, mas é muito importante você escolher os seus parceiros, independente de onde você estiver. Para quem é aluno, escolher o seu mentor. Um mentor ou alavanca a sua carreira ou destrói ela. E a gente tem todos esses exemplos aqui. Agora, para fazer pesquisa, não interessa em que coordenada geográfica você tiver, se você tiver um objetivo muito claro, se você tiver integridade e se você tiver um bom time, ninguém te segura, cara. Obrigado. E professora Paula, na sua área e pela sua experiência, qual é a sua avaliação sobre essa diferença entre fazer pesquisa aqui e no Brasil? Não, tá, agora tá. Eu fico desligando porque eu não quero que faça barulho e atrapalhe a fala dos meus companheiros aqui de painel. Mas muito do que eu vou falar reflete bastante o que a Márcia falou. Acho que historicamente teve essa volatilidade, né, no Brasil nas condições de pesquisa, que não é somente nas condições de pesquisa, é uma volatilidade da economia brasileira, que se reflete numa volatilidade da política brasileira e, portanto, nas políticas para o ensino superior no Brasil. Que historicamente isso nos Estados Unidos e na Europa tinha sido menos, porém, isso tem mudado, não apenas nos Estados Unidos, mas também na Europa. Enfim, eu tenho minhas hipóteses que têm a ver também com diferentes inserções desses países na economia global. Enfim, tem uma matéria aí da The Economist falando que os países desenvolvidos têm virado mais parecidos com a América Latina, etc. e tal. Então, acho que tem esse ponto e que pesquisa, assim como a gente vê com a carreira da própria professora Márcia, etc., é uma coisa que é muito de longo prazo, né? Não é algo que a gente faz, sim, faz uma análise em 2 semanas. É muito demorado, porque tem um rigor científico muito grande, tem a revisão de pares, você manda um paper para uma revista hoje, demora de 6 a 1 ano para você, 6 meses a 1 ano para você receber uma resposta. Então é algo muito longo. Então essa volatilidade atrapalha muito, que eu vejo com os meus colegas no Brasil, isso que você não poder contar com o financiamento, com o seu próprio salário, porque o salário é garantido, mas tem a inflação, que aí também muda o valor do seu salário, o valor real do seu salário ao longo do tempo. Que isso era um problema menor nos Estados Unidos, mas agora acho que tem se tornado um desafio maior.
A outra coisa que eu percebo com os meus colaboradores no Brasil é as responsabilidades administrativas, que pelo menos a gente, como junior faculty, a Márcia tem muitas responsabilidades administrativas, mas como junior faculty aqui a gente é um pouco mais protegido das responsabilidades administrativas para ter mais tempo para fazer a pesquisa, porque acredito, eu ainda estou no começo, acho que a Marta pode falar melhor sobre isso, mas que depois de algum tempo que você está fazendo pesquisa, você tem um time mais sólido, etc. Então, isso te permite conciliar mais as responsabilidades administrativas com a pesquisa. E no Brasil, meus colegas já desde o início da carreira têm muitas responsabilidades administrativas. Então, eu diria que essas são as duas principais diferenças mesmo, mas eu concordo que em termos assim de rigor científico, de interesse, acho que o que é muito interessante do Brasil também é essa ideia da extensão, que a gente não tem muito aqui, que eu acho que incentiva os pesquisadores brasileiros a ter mais essa visão para o papel social e político, mais geral, assim, sabe? Como que essa pesquisa pode contribuir e fazer essa ponte com a sociedade mais geral. Acho que essa é uma outra diferença. É isso. Legal. Bom, o nome do nosso painel é Brasil em Harvard e Harvard no Brasil. A gente está falando sobre isso de forma muito explícita e eu queria aprofundar um pouco mais nisso. E aqui na Universidade de Harvard há cerca de 20 professores brasileiros nas diferentes escolas. Talvez a professora Márcia tenha um número mais preciso, mais ou menos isso, né? Mas na Harvard Kennedy School, onde eu estou, por exemplo, não há nenhum professor ou professora do Brasil. Então, pessoas como vocês, professora Márcia, professora Paula, passam a ser referências para estudantes brasileiros lá na Kennedy School. E, professora Paula, você falou que está como junior faculty, né, ou assistant professor. Você chegou aqui há cerca de 3 anos, né, em 2023, e a gente está todo mundo na torcida para que a sua carreira seja longa, frutífera aqui. E a pergunta que eu tenho agora é: o que você espera poder fazer com essa sua posição aqui na universidade para contribuir com o Brasil? E aí já emendo, né? O que você espera poder fazer para contribuir com o Brasil? E o que o Brasil pode aprender com Harvard? Tá, então, sobre a primeira pergunta, que é sobre o que eu pretendo fazer para contribuir com o Brasil, né? Eu acho que na minha posição ainda como assistant professor tem 2 formas que eu tenho tentado fazer isso, mas também, caso a Márcia, alguém tenha sugestões, estou de ouvidos abertos. Mas a primeira é participar, por exemplo, desses eventos. Então, participei também de um sobre a América Latina para tentar estabelecer mesmo essa ponte com o público no Brasil. Então, estabelecer um diálogo. E a outra coisa que eu tenho tentado cada vez mais ter colaboradores no Brasil. Então, eu tenho um grant agora, por exemplo, da Fundação Lehman, que eu colaboro com a Nara Pavão, que é uma professora da UFPE, sobre o programa Pé de Meia, os efeitos do programa Pé de Meia nas próximas eleições, por exemplo. Então, tenho tentado fazer isso tanto para trazer mais recursos de pesquisa para o Brasil, como para aprender também com os pesquisadores brasileiros que estão lá no dia a dia do Brasil, né? Então, são essas as 2 formas. E sobre o que o Brasil tem a aprender com Harvard, eu acho que é muito ligado a isso que a gente tem dito aqui sobre o financiamento de pesquisa mesmo, porque se a gente pensa que Harvard é uma das universidades mais ricas no mundo, né? Como a Márcia bem falou, mesmo sendo uma universidade tão rica assim, ainda depende muito do financiamento público. Então, imagine no Brasil, em que as universidades não têm todo esses recursos que não são públicos, quanto que as universidades e a pesquisa precisam do financiamento público, né? Então, acho que olhar para esse exemplo mostra como a gente precisa ter isso como prioridade, o investimento na educação e na ciência no Brasil. Maravilha. E professora Márcia, seja como professora na Escola de Saúde Pública ou como diretora do Programa de Estudos Brasileiros no Doctor Class, você tem levado estudantes, pesquisadores, professores de Harvard para o Brasil. Exemplos incluem, por exemplo, o curso de campo em saúde pública com foco no SUS, em que eu fui o seu aluno em 2023. Então, a professora Márcia foi minha professora também.
e a imersão na Floresta Amazônica, inclusive a próxima edição acontecerá em breve, na primeira semana de agosto. O que Harvard já aprendeu com o Brasil e o que mais Harvard pode aprender com o Brasil? Primeiro, eu acho importante deixar claro, seria um número, né? 20. Eu acho que se você incluir lectures, não sei o que, talvez tenha mais, mas quando eu cheguei aqui em 2006, tinha 3. Um na Kennedy School, que não ganhou tenure, saiu. O Mangabeira, que não fala com ninguém. Uma pena, né? A gente é tão legal, mas fazer o quê? E eu, só. Então, assim, é tão bacana ver a Paula, Mariana, Bruno, ver que a gente tem brasileiro em quase todas as escolas agora. Quase. A gente não tinha no direito, Mariana veio, você veio para business. É muito bacana ver isso. Então, eu geralmente digo assim, quando eu cheguei aqui, tinha pouco professor, pouco aluno. Hoje em dia, a gente enche um auditório. É muito bacana ver isso, tá? Então, eu sempre tive essa filosofia que não adianta eu só fazer coisa aqui, né? Quer dizer, ainda que a minha pesquisa possa beneficiar o Brasil, você tem que ter um mecanismo para também desenvolver capacidade lá. Então, esse curso de saúde pública é uma estratégia, né? Quer dizer, eu levo 15 daqui, mas eu seleciono 15 alunos no Brasil, os professores são daqui e são de lá. Imersão na Amazônia é a segunda. A gente está planejando uma imersão no Cerrado também, que é um bioma. Aliás, a gente tem um evento semana que vem sobre os biomas brasileiros. Desde que eu assumi o programa de estudos de Brasil, a gente tenta trazer. Eu mudei a cara um pouco do programa, não é esse negócio de fazer um bando de eventozinho, alguém está passando por aqui, mas, por exemplo, a gente fez um evento com as comunidades afetadas pelas barragens de Mariana e Brumadinho. São vozes que geralmente não vêm parar aqui em Harvard. A gente fez um evento sobre a mineração. Agora a gente vai fazer o bioma. A gente fez um evento com o G20 Favelas. Então, assim, a ideia é tem muita coisa engraçada. Você falou o que Brasil pode aprender com Harvard. Harvard tem muita coisa para aprender para o Brasil antes, entendeu? Vamos ensinar para eles. A pergunta foi, o que Harvard pode aprender com o Brasil? Não, sim, então é isso mesmo. Então, assim, primeiro... A sua foi o que Brasil aprende com Harvard. E você fez ao E da Márcia fez ao contrário, exatamente. pesquei. Então, assim, se você pegar da saúde, se eles quisessem aprender alguma coisa, pô, a gente pode ensinar, porque a saúde aqui pelo amor de Deus, ninguém fica doente aqui não, hein? Porque é complicado. Os alunos, quando vão para o curso, né, eles ficam impressionados que o SUS é de graça, que a ambulância, se você chamar a ambulância, o SAMU, é de graça. Aqui você paga uma fortuna, o pessoal que fica doente não quer que chame a ambulância, porque você tem que pagar a ambulância. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode ensinar sobre isso. Enfim, eu acho que essa coisa também, o que eles querem aprender, é outra pergunta, né? Acho que você só ensina para quem está aberto a aprender, senão é uma parede, né? Mas eu acho que o Brasil pode dar muita lição sobre, por exemplo, colaborações Sul e Sul, principalmente nesse momento que a gente está agora. Eu acho que o Brasil tem uma chance tão grande de assumir um protagonismo nessas colaborações, pelo menos na área da saúde, que eu espero que se realize. Tudo vai depender do que vai acontecer nas eleições, né? Mas já algumas coisas já começaram. Por exemplo, o Brasil assinou um acordo com a Nigéria para fornecer medicamentos para HIV, porque eles estavam preocupados que iam ficar sem medicamentos. Então, assim, eu acho que tem muita coisa sobre resiliência. Anos atrás, né, os economistas americanos queriam muito aprender com os brasileiros como é que se lida com uma inflação tão alta. Então, assim, desde que haja abertura, a gente tem muito a ensinar sobre cultura, sobre resiliência, sobre redução de desigualdades, reconhecendo que o Brasil não é perfeito, a gente tem muitos problemas ainda, mas se tiver humildade, eu acho que há muito espaço para uma troca, não é só um lado ensinar o outro, há um espaço enorme para uma troca, mas tem que haver o espaço, né? Maravilha, nós temos um pouco mais de 2 minutos, então vamos para as considerações finais. Esse palco aqui da Brasil Conference é um palco muito importante de visibilidade, de respaldo, e aproveito então para agradecer também toda a organização da Brasil Conference, todos os participantes, todos os convidados, painelistas,
E para considerações finais, professora Paula, você que está no centro abriu o nosso painel e você vai fechar o nosso painel também. Então, eu queria, em um minuto, professora Márcia, uma mensagem que você queira deixar nessa edição da Brasil Conference e, por fim, a professora Paula também. Eu acho que a minha mensagem eu meio que falei no começo, né? Eu acho que eu respeito qualquer tipo de pesquisa, mas ao máximo que vocês puderem fazer pesquisas que tragam evidências para abordar problemas do Brasil, que avancem a nossa ciência, que avancem a nossa política pública, independente de que em que coordenada geográfica vocês estiverem, e acima de tudo, ainda que o Brasil tenha problemas, não foquem só nos problemas. A gente tem muita lição bacana no mundo que a gente precisa falar mais e se espelhar nessas lições positivas para a gente avançar com melhorias maiores ainda. Então, assim, eu continuo acreditando no Brasil. O fato da gente ter tantos voluntários organizando esse evento há 12 anos e essa sala cheia aqui, abrindo mão da música, parabéns para vocês, viu? Muito legal. Isso me dá muita esperança. Então, é isso, gente. Continuem. A minha mensagem final é que acho que assim, essa conferência e, enfim, o Brasil em geral demonstra que tem muito talento, muita criatividade do Brasil, tem muita potência, né? E que eu acho que a gente pode aprender muito com a troca. Acho que o Brasil, até pelas origens históricas do Brasil e pela nossa abertura mesmo ao outro, acho que tem uma abertura ao outro no Brasil. Acho que a gente pode aprender isso, seja nessa conferência para a gente aprender a trocar mais entre Harvard, MIT, Brasil, mas também com outras comunidades ao redor do mundo, que é assim que a gente aprende, e sempre com rigor intelectual e também com uma motivação de tentar aprender, em vez de tentar simplesmente reforçar os nossos próprios pontos de vista, né? Então, essa acho que é a minha mensagem, que acho que é dessa forma que a gente pode avançar. Obrigada. Eu peço que vocês continuem sentados, porque já já a professora Márcia imediatamente vai fazer uma fala, mas antes eu quero um grande aplauso para as duas mais uma vez. Muito obrigado pelo papo, professora Márcia, professora Paula.